Então, boa noite, pessoal. A gente tem aqui hoje com a gente a Rosalba Wisniewski, que é coordenadora da Associação de Padarias e de Cozinhas Comunitárias do Paraná, e também está vinculada ao Cefúria, né, Rosalba? Então a gente tem ela aqui hoje para falar um pouco dessa rede de padarias comunitárias, da gestão disso, de como é que é essa implantação. É uma experiência bem interessante e acho que está bem amarrada com o que a gente vem aqui vendo ao longo dessas semanas, né? Então, boa noite, Rosalba, e obrigada pela sua participação, viu? Boa noite. Eu que agradeço, espero que eu consiga passar tudo porque é bem mais fácil, né, você conversar com mulheres de padarias comunitárias, mas eu vou, na medida do possível, no que eu puder. Bom, vamos lá, vamos conversar e fazer com que vocês entendam o que é a nossa padaria comunitária e a nossa economia solidária. Então, pode começar, Rosalba, quando você quiser. Sim. Então, eu vou começar um pouquinho narrando como que as padarias comunitárias, elas começaram realmente em 1996, sabe? Foi bem lá atrás, mas foi da mesma maneira que a gente continuou com o programa. Naquela época, a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora tinha problemas com pessoas que estavam vindo do interior para a cidade. E vinham famílias e não tinham trabalho, né? E mulheres ficavam em casa, não conseguiam trabalho porque não tinha creche e outras coisas. Então, em conversa com a Associação de Moradores, a gente começou a conversar com Cefúria, com o Misério, que fazia, né, toda uma ligação para conseguir alguma forma dessas mulheres trabalharem, e a gente foi pensando e conversando e chegamos à conclusão que o que elas mais sabiam fazer e que poderia dar mais certo para elas seria montar padarias, né, montar um espaço. A gente, né, naquela época nem pensou em padaria, a gente pensou num espaço onde as mulheres pudessem ir para a gente dar um curso, alguma coisa assim, para elas aprenderem a fazer pão, ou trocar uma experiência com algumas que já sabiam fazer alguma coisa, para elas aprenderem e fazerem em casa ou na associação. A ideia era a gente alugar amassadeira, forno, coisas assim para ajudar, né? E a gente foi fazendo essa conversa e surgiu na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora duas ou três padarias, tá? Para trabalhar nessa maneira. Mas foi só essas e eles continuaram com o trabalho e a gente continuou acompanhando de alguma forma, mas ficou essas três. E a gente continuou na luta com as mulheres que continuavam fora do mercado de trabalho, continuavam sem poder, sem ter Era uma maneira fixa, uma maneira que você sabe que quando a gente tem filho, onde você deixa para ir trabalhar? E nessas épocas, as creches eram bem escassa. Aí, quando o Lula foi eleito, a primeira vez da eleição do Lula, ele tinha um projeto de geração de renda no projeto dele, que era o projeto Fome Zero, né, que ele tinha, que vocês conhecem. Dentro desse projeto, ele também tinha um projeto que era geração de renda, que era trabalhar com essas pessoas que estavam no projeto Fome Zero, mas fazer com que elas gerassem renda também, não só ficassem dependendo do projeto. Aí, a gente, aqui no Paraná, naquela época, quem foi eleito foi o Requião, né? E o Padre Roque, que era candidato também, saiu e foi trabalhar com ele na Secretaria de Trabalho. E ele conhecia o projeto que a gente tinha feito com as padarias comunitárias na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Ele entrou em contato com o Cefúria novamente, e daí a gente estava, Antônio Bez, eu, Padre Miguel Ângelo e o pessoal do Cefúria. Ele chegou um dia para a gente e falou assim, ó, vocês têm, uma segunda-feira, vocês têm até ontem para montar um projeto para a gente montar algum trabalho, alguma coisa para essas pessoas gerarem renda.
E a gente ficou desesperado, porque a gente queria montar alguma coisa para gerar renda. A gente estava louco para isso. E como que a gente ia, em uma tarde de segunda-feira, montar um projeto para isso? E daí, ele mesmo falou para a gente, mas vamos retomar o projeto das padarias comunitárias. Quem sabe a gente consegue mais padarias comunitárias. Aí a gente pensou, vamos fazer isso. Aí a gente foi para o Cefúria, sentou e colocou no papel um projeto de padarias comunitárias. Naquela época, a gente colocou para ter 18 padarias comunitárias. E foi, graças a Deus, foi isso que surgiu. Surgiu o projeto, o Produza, que era um projeto do governo do Requião, junto com o projeto do Lula, e surgiu essas 18 padarias comunitárias. Surgiu mais na Auxiliadora, na Vila São Pedro, no Bairro Novo, que agora lá são 4, se não estou enganada, e surgiu aqui na Vila São Pedro, que é a padaria comunitária Secopão, onde eu faço parte. Enfim, a gente foi trabalhando essas padarias com esse projeto do governo. A gente ganhou os equipamentos e o trabalho foi feito assim, a gente chamava grupo de mulheres que estavam fora do mercado de trabalho e conversávamos, né, e falávamos sobre o projeto da padaria e conversávamos com a igreja, com o padre, porque todas as padarias comunitárias, elas são recebidas ou em comunidades eclesiais de base, né, paróquia que funcionam com comunidades eclesiais de base, ou associação de moradores, ou algum outro grupo que tenha um espaço que possa ceder. Essa que eu trabalho, o espaço é do Cefúria, né? O Cefúria tem um espaço que não era ocupado e que cedeu para a padaria. As mulheres, a gente trabalha, tudo que a gente fez foi pensando na economia solidária, uma economia diferente. Então, o trabalho dentro das padarias comunitárias são assim, as mulheres juntam um grupo entre 5 a 7 pessoas, pensam no espaço e a associação das padarias vai conversar com o padre, com a associação, aonde essas padarias querem que seja montadas. A gente trabalha com o sistema de autogestão. Então, assim, esse grupo, ele não é dono dos equipamentos da padaria. O equipamento é entregue para elas através de comodato, Associação das Padarias Comunitárias, que os equipamentos pertencem à associação. Então, essas mulheres formam um grupo, conversam, decidem como vão trabalhar, e a gente entrega o equipamento para elas. Só que a contrapartida do local onde elas vão estar funcionando é assim, se é numa comunidade, aquela comunidade tem todo o direito de usar esses equipamentos também quando for fazer uma festa, se for fazer um curso, se tiver outras pessoas em situação de vulnerabilidade que precisem de emprego, pode formar outros grupos, não pode ser, porque a ideia de trabalhar a padaria comunitária e a economia solidária é trabalhar fora do capitalismo, é trabalhar 2 dias na semana. Então, assim, as mulheres escolheram. Não foi a gente que montou o grupo, que pensou no grupo, que escolheu. Elas escolheram, vamos trabalhar 2 dias na semana, porque teremos os outros dias da semana para cuidar da casa, para cuidar das crianças e para... A ideia também, a gente sempre incentiva que participe dos movimentos sociais, da luta das mulheres, da luta do povo, né? O que precisa, porque a gente sempre fala, a gente está num projeto que luta por uma melhoria. Então, nós temos que estar presente quando tem uma luta assim, né? Então, a ideia é assim, 2 dias na semana e para os outros dias estarem liberados para isso. Como trabalho no sistema de autogestão, não existe salário dentro da padaria comunitária, nem é falado nisso. Existe a partilha. A gente está sempre trabalhando a partilha. Você não fala, o que vai ser o nosso salário no final do mês. Não, como vai ser a nossa partilha no final do mês. A gente não pensa também na padaria comunitária, nunca se fala a minha padaria comunitária. Não, é a nossa padaria comunitária, porque é a autogestão. Então, assim, não tem ninguém lá que manda e desmanda em nada.
O grupo inteiro é responsável pela padaria comunitária, o grupo todo é responsável por tudo que se faz e que se conversa dentro da padaria comunitária. Não tem uma pessoa maior e uma pessoa que manda. Claro que tem uma que gosta mais de sair para participar de reuniões fora, essas coisas assim, mas isso não quer dizer que ela vá chegar e coordenar e fazer como ela quer. Não. Se ela for numa reunião, ela vai representando a padaria comunitária, ela vai representando todas as mulheres se as outras não quiserem ir, mas é aberto para todo mundo participar. Então, essa luta que a gente começou mesmo porque não fazia sentido, né? As pessoas estarem tentando uma luta, uma melhoria, e a gente não poder fazer nada. Então, a gente começou com essa luta de padarias comunitárias, a gente ganhou essas 18 do governo, mas a gente foi atrás de mais. A gente chegou a ter 30 padarias comunitárias funcionando em Curitiba e região metropolitana. Tem em Piraquara, a gente tem em Malé também, uma funcionando, mas muitas fecharam. Porque a gente está, na grande maioria, mulheres aqui, a gente sabe que 5 mulheres trabalhar num grupo dentro de um espaço não é fácil, né, conviver. Então, acaba tendo umas rusgas, e a ideia sempre é assim: se acontece isso, a padaria comunitária fecha, né? Se as mulheres não querem mais trabalhar, ela fecha, o equipamento volta para a associação e vai para outra padaria que quer funcionar. O trabalho que a gente faz nós temos um conselho gestor das padarias comunitárias. Esse conselho gestor se reúne todo mês, toda terceira segunda-feira do mês, né? Esses 2 anos a gente está fazendo, né, mais por vídeo, mas a gente se encontra porque tudo que é decidido, todos os problemas que existem dentro das padarias comunitárias é resolvido nesse conselho gestor. Então, tem representante de todas as padarias. No momento, a gente está com 15 padarias, 17 padarias funcionando, mas algumas está fechada, porque a grande maioria das mulheres que trabalham dentro da padaria comunitária, elas são pessoas de idade. Então, por causa do problema do Covid, as padarias estão fechadas, não que estão fechadas permanentemente, né? A gente vai voltar com certeza, mas quando, a gente não sabe. Então, nós temos esse conselho gestor. A gente não decide nada sozinho, a gente tem essa reunião, o representante de cada padaria se junta para trabalhar e para decidir o que vai ser trabalhado. A ideia de trabalhar as padarias comunitárias também é assim: a ideia de estar junto é você chegar no espaço, você bate o pão, vamos dizer assim, né? Eu vou falar como acontece onde eu trabalho, né? A gente chega lá, a nossa trabalhava terça e sexta. Então, a gente chega de manhã cedo, bota o pão na amassadeira, amassa, bota tudo na forma, põe para crescer. Aí a gente faz um café bem gostoso, junta as mulheres em volta da mesa, toma um café, faz uma mística, né, uma oração, uma poesia ou alguma coisa, conversa um pouco como foi o dia de cada uma, como que passou a semana de terça até sexta, como passou de sexta até terça, e faz essa conversa, e depois disso a gente começa a trabalhar para valer daí, né? Daí a gente vai fazer bolo, cueca virada, bolacha e outras coisas enquanto o pão cresce. O pão cresce, a gente assa, tem as pessoas que vão na padaria comprar o pão, que já conhecem o trabalho da padaria, e tem as pessoas que ficam em casa esperando o pão. Daí as mulheres, depois que a gente termina de fazer o pão, 1 ou 2 fica na padaria para limpar, para deixar as coisas limpinhas, e as outras botam o pão no carrinho e vai entregar para as freguesas, para as nossas companheiras de partilha, a gente chama assim, porque a gente vai nas casas, então a gente tem bastante pessoas que pegam e fica esperando o pão, sabe? E fica esperando assim no portão. Eu mesmo tinha, agora, né, a gente tá parado, mas eu tinha uma vizinha aqui que ela pegava pão e o neto dela, ela cuidava. Então
quando a gente pegava umas férias, ela falava assim, Rosalba, ele fica doente, porque ele quer cueca virada, mas ele não quer que eu compre da padaria, e ele não quer que eu compre no Carvate, que é o mercado, né? Ele fala, vó, mas não é dessa que eu quero das meninas as cuecas. Então, tem essas pessoas assim. Então, a padaria comunitária é isso, é uma família que trabalha dentro de uma economia que é solidária para todo mundo. É uma família, vamos dizer assim. E a gente trabalha a autogestão, trabalha o preço do pão, tem que ser um preço que seja bom para a gente que vai vender, né, o pão para elas, e para a pessoa que vai comprar. Nunca exorbitante, nunca ser mais do que... Porque a gente quer uma partilha igual para todo mundo, né? A gente trabalha essa economia que seja igual para todo mundo. Se eu conseguir, vocês querem... Nossa, Rosalba, eu acho que você falou tanta coisa aí que eu queria perguntar algumas coisinhas a mais, mas quem já quiser ir colocando ali no chat inscrição, gente, aí a gente roda. Mas primeiro, Rosalba, aqui nesse curso tem gente do Brasil todo, né? Não é só de Curitiba. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Cefúria, primeiro. Tá. Que vocês estão vinculados. É um centro o nome é Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo. O Cefúria também é um centro que surgiu da luta do povo. Aqui no Boqueirão, aqui para cima, aqui em Curitiba, tinha uma ocupação e era bem feio. Daí tinha a Irmã Araújo, que ela começou a fazer reuniões assim, no relento, assim, com as pessoas, para juntar as pessoas, né? E foi indo, e dessas reuniões com ela e com o povo, foi surgindo o posto de saúde e outras coisas, é onde surgiu, porque a ideia dela era mais formação mesmo, né? Por isso, daí surgiu o Cefúria. E o Cefúria está vinculado também ao MST, né? Também, o Cefúria está vinculado ao MST, às padarias e tudo que... E, Rosalba, assim, o insumo, o que vocês usam para fazer os pães, vem do MST ou não? Não, por enquanto não. A gente está tentando, né? Mas não está conseguindo. Os insumos a gente tem que comprar por aqui mesmo, né? A gente tem uma coisa que tem uma história, que a história da onde eu trabalho, da nossa padaria, que quando a gente recebeu o equipamento, a gente recebeu o padre que estava na minha paróquia. Ele gostou do projeto, ele era da Itália, e ele ajudou a gente a reformar o espaço, porque o Cefúria tinha, porque ele estava muito feio, sabe? Porque fazia muito tempo que não era ocupado. E a gente reformou, comprou mais um forno, né? Que a gente já tinha um forno pequeno. Aí, esse dinheiro que ele trouxe acabou. E a gente fez uma inauguraçãozinha lá e tudo com o que sobrou. E daí, quando foi o dia para começar, que a gente começou dia 25 de agosto de 2011, iniciou. Aí, assim, quando eu falo economia solidária, eu gosto de colocar assim também, que a gente pode trabalhar a economia solidária dentro do bairro que a gente vive. Porque muitas vezes, em vez de você comprar as coisas no mercado que você mora, ali perto de casa, na vila, numa coisa, você sai dali e vai dar dinheiro para o Big, para o Mufato, e outros condos da vida, né? E aí eu fui nesse mercado que eu compro há anos, desde que antes dele ser mercado, ele era uma mercearia de madeira. Porque eu moro aqui no bairro, vai fazer 40 anos. E eu contei para eles do projeto que a gente estava tentando montar com as mulheres e tudo, e falei para eles que a gente estava sem dinheiro para comprar as coisas e a gente precisava de ajuda. E eles ajudaram, eles venderam tudo que a gente precisava para fazer as primeiras fornadas de pão, para a gente pagar depois que fizesse os pães e vendesse. Aí a gente fez os pães, naquela época a gente fazia mais de 100. A gente, às vezes era 9 horas da noite, a gente estava vendendo pão e entregando pão nas casas.
A gente foi, pagou um tanto, pagou o que a gente estava devendo, comprou mais um pouco, ficou devendo. Em 3 meses que nós fizemos pão, nós conseguimos já pagar tudo e ir lá depois com o dinheiro e comprar dele. Por isso a gente compra dele as coisas. Porque é ele, que nem eu falei, duvido que se eu fosse num fato eu ia ter toda essa liberdade, não. Né? Então, eu acho que a solidariedade parte disso mesmo, né? De você também ser solidário com as pessoas e as coisas que você tem no teu bairro, que você tem amigos que fazem, que você tem, né? E foi assim que a gente começou. Muito legal essa ideia do poder local, né? Da escala do bairro, da relação com aquelas pessoas que você conhece, né? E outra coisa que eu achei bem importante, assim, que você falou, é como a linguagem é importante como representação, né? Quando vocês não falam em salário, mas falam em partilha, né? E uma série de coisas que você foi colocando, assim, como é que isso é importante, né? Essa relação que vocês estabelecem logo que chegam, né? Na rotina de vocês, né? De fortalecimento do grupo, isso é super importante. E agora eu queria perguntar uma coisa. Aí em Curitiba eu sei que tem também uma feira que está vinculada à economia solidária, que é no Portão, não tem? Tem, e daí feira permanente. Vocês também vendem lá, Rosalba, ou não? Por enquanto a gente não está vendendo porque pelo problema da pandemia, né? Mas a gente também vende, também faz parte junto com eles. Faz. E também eu queria perguntar assim, você falou que em geral é de 5 a 7 pessoas, né? Isso. Mas aí se tiver alguém que queira entrar, por exemplo, na que você está, e daí vai ultrapassar um pouco, aí não pode? Ou... Pode, não tem problema. Pode entrar. A gente só não pode, a gente só não gosta muito quando a padaria fica com poucas mulheres, porque a ideia do projeto é que mais pessoas, né, façam parte e se beneficiem do projeto. Então, por isso que a gente pôs um limite de 5, mas tem padarias que tem 8, tem padarias que tem 9 pessoas trabalhando. E tem algum critério, assim, para a pessoa se associar ou entrar ali na padaria? Não, basta você ter vontade de participar. O único critério que eu falo que não, mas é assim, é a gente gostar da economia solidária, porque dentro do projeto das padarias comunitárias, a gente só trabalha a economia solidária, né? Como na feira permanente também, é trabalhado a economia solidária. E, Rosalba, última coisa para eu passar para a Karina, é porque eu já estava estudando a rede de padarias comunitárias, e eu acho que é super interessante, porque não é só em Curitiba, né? Pega a região metropolitana, ela falou algumas cidades ali, é uma rede mesmo, né? Sim. E eu fiquei pensando assim, a pessoa que entra, ela pode não saber como é que funciona a economia solidária, ela pode não ter uma formação política, né? Como é que vocês fazem essa formação daquela mulher que acabou de entrar ali? Então, a gente tem formação para as mulheres. Todas que entram, a gente tem a formação. Começa a entrar mulheres novas, a gente todo ano tem um curso técnico da padaria comunitária. Então, a gente ensina o pão, que nem eu, a Simone, que é a de Piraquara, a Nair, a gente ensina o básico da padaria comunitária, que é o pão caseiro, as bolachas, cuecas, essas coisas. E dentro dessa formação, que a gente uma semana dessa formação técnica, os últimos dias, os 3 primeiros dias é só falado sobre a economia solidária, como se trabalha, o que é economia solidária, como praticar a economia solidária. A gente faz toda essa formação com eles. O Cefúria tinha, agora eles fizeram online umas, mas uma escolinha, a escolinha de economia solidária. Cefúria tem uns livros e tudo. Também é uma semana, assim, sabe? Aí essa escolinha do Cefúria começa a falar sobre o trabalho na Idade Média, como que também eram solidários, partilhavam entre si as coisas e tudo, até chegar no
no último dia, que é falado sobre o capitalismo e a economia solidária. Então, todas as mulheres, todas elas das padarias comunitárias, fizeram essa escolinha, participaram da escolinha. Muito legal, muito interessante, né? Esse processo sempre vinculado a uma formação política, né? Formação de grupo, né? Karina, está inscrita? Pessoal, se inscrevam no chat. Na verdade, a minha pergunta era justamente essa, né? Porque não é só uma padaria, um projeto de padaria, mas sim um projeto político. E aí eu ia perguntar como acontecia esse processo de formação, né? Se era antes das mulheres integrarem no projeto, se era durante. Mas aí eu aproveito um pouco já a resposta e eu fiquei pensando, como que você vê que isso impacta na vida das mulheres, né? Que começam a participar e começam a ter esse acesso. Como acontece isso? Olha, quando a gente começa com o trabalho com elas, quando a gente começou com as 18 padarias, eram mulheres assim que estavam bem com depressão, com vários problemas, com o marido e tudo, sabe? Mas a participação dentro da padaria comunitária acaba abrindo para outros horizontes, né? Mulheres que não queriam trabalhar, que não podiam trabalhar porque o marido não deixava, só, vai trabalhar na padaria comunitária porque achava que era uma coisa solidária, e vai trabalhar porque a Rosalba é das SEBs, né? Não vai, como dizer, sou das SEBs, não vou levar para o mau caminho. Então, mas assim, dentro desse projeto, dessa conversa na roda, em volta da mesa do café, da conversa com as mulheres, você vai fazendo com que elas comecem a se abrir para o mundo, vamos dizer assim, porque elas começam a partilhar com as meninas as coisas e a gente começa a partilhar com elas o que a gente aprendeu e o que a gente sabe, e elas acabam transformando, assim, pensando numa vida com outros horizontes. Quando eu trabalhava, a nossa padaria funcionava, tinha uma menina que trabalhava com a gente, agora ela saiu, o nome dela é Linha, assim, o marido dela não queria saber que ela trabalhasse fora, nunca, sabe? E ela era muito, assim, triste, ela era de comunidade que nem eu. Aí um dia eu conversei com ele, eu falei, mas deixa, Manuela, trabalhar com a gente, lá é só mulheres, 2 dias na semana, não vai ter problema. Inclusive, ela levava o menino, sabe? Ela tinha um menino pequeno, e ela levava o menino, a gente tinha um colchãozinho que a gente põe embaixo da mesa onde a gente fazia pão, e ele deitava ali e dormia, e ficava. Quando ele começou a ir para a escola, ele disse, agora você vai sair, porque ele vai para a escola e você não pode. Daí a gente falou, não, você não vai sair, você vai trazer ele, e ele vai ficar aqui, e quando for hora de levar para a escola, você vai levar ele na escola, ele almoça aqui com a gente, e de tarde você sai mais cedo, leva o pão, que ela tinha algumas pessoas que compravam, você leva os teus pães, e você pega ele na escola e vai para casa. Aí ele disse que não. Aí ela falou, daí eu falei para ela, Ninha, você é dona do teu nariz, não deixa ele fazer isso com você não está fazendo nada de errado. E daí ela bateu boca com ele lá e ela disse assim, Rosalba, decidi, não, vou parar de trabalhar e vou trazer o Manuelzinho e vou fazer igual você falou. E pronto. Um dia ele foi lá levar, daí ele ia levar ela, por causa do menino. Daí ele foi lá levar ela e eu falei, Manel, quer tomar um café? Aí ele entrou, né? Daí ele falou assim, vou tomar um café com você? Porque não adianta que eu não posso com você mesmo, né? Você já fez a cabeça da minha mulher, então agora eu vou tomar café. E ela ficou lá muitos anos com a gente. Então, são esses momentos. Eu falei para ela uma vez, gente, isso não é um ídolo, mas tudo bem. Ele sabe aqueles homens meio machão assim, que dizia assim, porque briga, senta aqui, porque eu vou te falar, porque não sei o que, não sei o que. Um dia eu falei para ela, Ninha, o que você está fazendo que você não fala para ele o que você pensa? Mas como assim? O que eu vou fazer? Ele não fala para você sentar no sofá e ficar escutando o que ele está falando? Ele fala. Então, quando ele terminar, você levanta do sofá, empurra ele e diz assim, senta aqui que agora quem vai falar sou eu. Aí
ela um dia ela veio toda risonha. Eu falei, tá alegre, hoje já viu passarinho verde? Ela, não vi passarinho verde, sentei meu marido no sofá, que nem você falou. Essas coisas acontecem na padaria, são cada caso assim que... Rosalba, você com esse seu jeitinho meigo, assim, vai para frente, vai empurrando todo mundo, né? A gente tem que... É porque eu gosto. A Cecília está inscrita? Ei, boa noite. Queria agradecer pela fala, né, por poder escutar, Rosalba. E eu queria perguntar sobre como a rede das padarias tem estado durante a pandemia, essa rede feminina, né, de autocuidado, como ela tem se mantido durante esse período pandêmico. E obrigada mais uma vez por compartilhar. Um prazer ouvir. Nada. Então, que nem eu falei, tem algumas que estão paradas, né? Que nem eu, no momento, não estou na padaria, por causa que, como é contato com as pessoas, tem que sair para vender, para fora e tudo, então eu não. A nossa não tá, porque sou eu, minha irmã, que também tem problema e cuida da minha mãe, e mais umas 2 pessoas, então eu não tô. Mas tem 5 padarias que elas estão funcionando normalmente. Tem a de Piraquara, que é a Simone, que ela trabalha, está funcionando normalmente, e tem umas outras no Bairro Novo que também está funcionando. Aí, assim, algumas estão, tipo, uma vez por semana, com as paróquias ajudando para que faça venda na hora da missa, assim, quando tem, né, celebração, quando pode ter. E estão trabalhando assim, aos poucos. Aí, quando tem alguma coisa a gente tem uma cesta que um pessoal do MST faz aqui, que é a cesta agroecológica, que entrega em casa, que tem padarias que faz pães e coisa para ser entregue nessas cestas. Então, estão sobrevivendo dessa maneira. Porque como eu estou parada, eu fiz uma conversa com o pessoal do MST, que é do CD aqui, que trabalha com essas cestas, e eu estou fazendo almoço para eles aqui em casa, daí eles vêm aqui almoçar, para ajudar um pouco. Mas a gente, com certeza a gente vai voltar. Mas eu queria saber também dessa rede feminina, assim, porque vocês se tornaram família, né, como você disse. Uhum. Enfim, esse momento de troca me parecia ser muito importante, né, de vocês, nesses 2 dias da semana. E aí vocês continuam se encontrando semanalmente para poder... A gente se encontra. O Conselho Gestor das Padarias continua fazendo reuniões assim. E a gente tem grupos a gente tem um grupo da rede de padarias, então a gente está sempre em contato. Quando acontece alguma coisa, assim, elas já mandam no grupo lá que estão com problema, que estão com problema em casa, que estão com problema na padaria, que a gente precisa conversar. Daí o WhatsApp vai assim porque todo mundo quer falar alguma coisa, e todo mundo quer resolver alguma coisa, e a gente está sempre junto. Que ótimo, obrigada. Nada. Quem mais, gente? A Sabrina. Oi, Rosalba, tudo bem? Oi, tudo? Obrigada pela fala. Eu queria perguntar, no começo você comentou que esse movimento das padarias solidárias surgiu como uma alternativa para as mulheres que vinham do campo e se mudavam para a cidade, né? E aí eu fiquei pensando comigo aqui se esse perfil continua hoje, ou como que é o perfil das mulheres que se aproximam da padaria e como que elas se aproximam, assim, não sei se ficou claro? Tipo, como elas ficam sabendo, sabe? Uhum. Escutei. Era isso. Então, como eu falei, elas funcionam em algumas, a grande maioria, em comunidades. Então, mesmo em volta da paróquia, eles acabam descobrindo porque ela vai vender na frente da paróquia, o pão, então elas acabam descobrindo. No momento, a gente está trabalhando bastante com o pessoal, com imigrantes. A gente fez a gente tem uma ligação bem forte com a Pastoral do Migrante, aqui em Curitiba, né? E a gente está trabalhando com os venezuelanos e haitianos que vêm, a Pastoral está atendendo. A gente já fez 2 cursos com eles online, falando sobre a economia solidária.
semana retrasada, terminou um curso que a Simone fez numa padaria, num baraque, num bairro aqui de Curitiba, com pessoas com migrantes, eram 5 mulheres e homens, que estavam aprendendo a fazer pão, porque lá nessa comunidade, nas Vitórias, tem uma padaria comunitária lá, e como funciona 2 dias na semana, os outros dias que a padaria tá sem funcionar, esses migrantes vão usar o espaço para fazer o pão para gerar renda. Então, a gente está trabalhando mais com eles agora. Mas sempre tem uma pessoa ou outra que ouve falar e vai lá para conhecer a padaria e já fica para conhecer e acaba ficando. Legal, obrigada. Quem mais, gente? Ô, Rosalba, por exemplo, se algum projeto, alguma ONG quer fazer algum tipo de doação, como é que tem alguma coisa assim? Vocês recebem algum tipo de doação? Sim. De material? De material, de equipamento. A gente teve um grupo ali na Paróquia Nossa Senhora do Rocio, aqui na Rua Chile, que tinham, eles montaram 5 padarias comunitárias, que eu falei que a gente chegou a 30, né? Só eles montaram 5. Eles faziam jantares e compravam todo o equipamento para as padarias, que é onde esses equipamentos estão. Eu tenho mais Obrigada. uma. Tem a Sabrina, tem o Roland depois. Pode ir, Sabrina. Eu queria saber como que funciona para abrir uma nova padaria, assim, o procedimento, se o grupo de mulheres acorda e concorda, né? Como que funciona? Então, como eu falei para você, a gente tem um conselho gestor. Então, tudo que é decidido é dentro desse conselho gestor. Como a gente trabalha a autogestão, tem que ser assim, né? E a ideia da gente é sempre assim. Durante um ano, você quer formar um grupo, você vem em conversas com a gente. Durante um ano, meio ano, um ano, a gente pede que participe do conselho gestor, para estar junto com a gente, para conhecer como que é o trabalho, para saber um pouquinho mais da economia solidária, porque a gente, nesse conselho gestor, a gente, antes da gente discutir, da gente se reunir, a gente tem uma formação. Sempre tem algum tema ligado à economia solidária para que as pessoas que estão participando, né, acabem se inteirando mais sobre a economia. Então, esse grupo tem que participar desse conselho gestor, daí a gente vai, né, nós, a coordenação da associação, a gente vai no espaço, vai conhecer o espaço, ver o espaço que eles têm, se comporta ou não, se vai dar para montar a padaria ou não. E se a gente vê que o espaço é legal e daí, né, se está bem agitado, porque tem que ter todas as exigências que a vigilância sanitária faz, não dá para a gente também montar, porque tem que ter tela na janela, tem que todas essas coisas a gente faz, né, o espaço tem que ter. Se eles conseguem tudo isso, daí o equipamento é decidido no conselho gestor, todo mundo concorda que vá para aquele grupo, os equipamentos vão em termos de comodato para aquele grupo para estar lá com eles enquanto eles quiserem trabalhar. O Roland, eu já vou passar para você, mas só para... Rosalba, mas aí esse equipamento quem compra? Então, muitos equipamentos a gente tem, porque, como eu falei que a gente tinha 30 padarias, e agora a gente, né, tem coisa, então são esses equipamentos, assim. Algumas fecham, a gente recolhe o equipamento, e quando tem outro grupo que queira, a gente passa esse equipamento para eles. Mas se precisar comprar, daí é o grupo que tem que... Daí é o grupo que tem que arcar. Mas sempre a gente tem equipamento que está sempre fechando, né? A gente sempre está fazendo projeto. A gente fez um projeto um tempo atrás com a Caritas e ganhou forno e um monte de coisas. Então, a gente tem vários equipamentos que podem estar sendo montados padarias, né? Agora, com o Cefúria também, a gente está num projeto dentro do governo, que era o último resquício lá da Senais, lá, né, que é a Secretaria de Economia Solidária,
Então, esses equipamentos também estão vindo para reforçar alguns equipamentos da padaria que está em estado meio precário, né? Então, aí a gente também tem aquela coisa, que aquele grupo que pegou aquele equipamento sabe que tem que cuidar do equipamento, né? Porque o equipamento não é seu, é da associação, então tem que estar sempre dando uma manutenção. Roland? Boa noite. Boa noite. Roland Rutina. Rosalba, eu sou do movimento de moradia já há muitos anos, ligado à União Nacional por Moradia Popular. E aí e hoje estou no governo do Estado, estou na SUDES, que é a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, que é um órgão novo no governo, que é destinado ao trato, à articulação com os movimentos sociais. E o tratamento dos conflitos fundiários. E nessas andanças, no trato do conflito fundiário, eu estive, acho que agora mais recente, uns 10, 15 dias atrás, lá na comunidade Nova Esperança, na ocupação em Campo Magro. E observamos, tiramos muitas fotos, e uma das salas está destinada a uma padaria. Então, eu só queria te provocar. Dentro desses equipamentos que estão paralisados, com certeza um vai para lá. Então, sim, a gente ainda não tem... Oi? Viu, Rosa? Está linda a sala. Linda, 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 linda. Eles estavam terminando de colocar o forro de PVC, mas pintada, bonita, bem iluminada. Acho que vai ter muito pão lá. Você sabe que quando eles, antes de estar linda, assim, eu vi ela feia. Muito feia. Eu também vi feia. Porque quando a Nadine, né, entrou em contato com a gente, né, através do Cefuri, a gente foi lá, eu fui com a Gisele lá para conhecer. Aí a sala, meu Deus do céu, era muito escura, eu falei, Nadine do céu, você vai sofrer, vai ter que fazer uma reforma muito grande para poder trazer uma padaria aqui. Aí tinha uma senhora lá que estava ajudando também, que falou, não, por que não vai? Eu falei assim, gente, não é assim, olha, você não está falando uma padaria capitalista, está falando uma padaria de economia solidária, é outro tipo de pensamento, não é assim. Aí a gente entrou lá na sala e eu falei para ela, você tem que fazer isso, 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 isso. Ela, nossa, eu tenho que fazer. Eu falei, tudo isso, se não fizer tudo isso, não tem. Ela, mas nós vamos conseguir. Agora a gente já tem contato. Agora? Hã? Você foi lá ver? Ainda não. Tá linda. Disse que tá. Ela falou para mim. Clara! Nossa, muito bonito. Era muito escura, eu falei para a janela, tinha que arrumar o forro, eu falei, você tem que pôr branco, você tem... Daí ela falou, não, nós vamos fazer. Agora a gente está estamos em contato com ela, mas ela tem uma senhora, uma menina, uma amiga dela, que ela tinha uma confeitaria e ela tem equipamentos que vai levar para lá. Inclusive, ontem, eu passei para ela toda a lista do que precisa para fazer uma padaria comunitária, mas a gente já está conversando, sim, lá vai ser uma padaria linda. Vai ser muito uma outra informação, só para fechar a minha participação. O governo do estado criou agora, nesse ano, um grupo de trabalho para tratar das questões da economia solidária. O coordenador desse grupo de trabalho faz parte da SUDES e ele tem feito várias reuniões, várias articulações nesse sentido. E um dos motivos ou dos objetivos desse GT é reativar o Conselho Estadual da Economia Solidária. E está sendo feito isso, está sendo tratado, trabalhado, quem administra ou articula o Conselho é a Sejuf, e dentro desse GT está sendo trabalhado nisso, e eu não vou dizer nos próximos dias, ou até nos próximos dias, que pode ser 6, 50, né? Mas ele tá bem maduro para ser reinstalado esse conselho.
e que daí teremos aí uma oportunidade de ter várias organizações tratando dessa questão de forma institucional daí, só para contribuir com o debate. Só que assim, esse conselho ele tem que ser formado ainda, Rola. Porque não, ele tem que ser claro. Tem que ser formado, porque não existe conselho da Lei de Economia Solidária. Porque a gente lutou para a lei ser assinada, sim. A gente conseguiu assim, pegar a governadora, assim, o Lemos pegou ela assim, ó, sabe? E a gente conseguiu com que ela assinasse a lei. Então, assim, a gente ainda tem que formar um conselho, tem que fazer uma assembleia ou uma conferência para que esse conselho seja formado, porque ele não tem conselho. Existe um conselho, sim, da Lei de Economia Solidária Municipal, que eu faço parte do conselho, mas a da estadual ainda não tem. Mas é isso mesmo que você está falando, existe a lei... Existe a lei, mas não existe o conselho. Mas tem que ser formado. Esse GT está trabalhando junto à Sejuf e outros órgãos do governo para instalar esse conselho. Então, a ideia é que ainda este ano esse conselho seja instalado. Claro que com toda a formalidade administrativa, jurídica e política necessária para que ele venha a acontecer. Essa lei aí a gente batalhou muito para que ela acontecesse. Tem suor e sangue meu lá também, como de todo mundo. Parabéns, Rosalba, parabéns. Amei a tua exposição. Tá bom. Abraço. Eu queria aproveitar, Rosalba, e fazer uma pergunta, sim, porque pelo que eu vi, mais organizacional mesmo, assim, né? Tem as mulheres da ponta, que estão trabalhando lá no cotidiano, na padaria. Aí eu acho que é o conselho diretor, né, que você tinha falado. Aí eu queria saber como funciona essas instâncias de organização e se tem homens também em alguma instância de trabalho, como que é isso, essa organização, assim? Então, como eu falei, o conselho gestor é formado por 2 ou mais representantes de cada padaria, então a gente se reúne e dentro desse conselho gestor é que são tiradas as diretrizes de como vai funcionar, como que é o equipamento, de quem que é, como que tá, a gente está sempre falando sobre isso. E existe homens, sim, também trabalhando dentro do grupo de mulheres. A gente tem uma coordenação da associação, né, que é onde eu faço parte, no momento eu estou como coordenadora, e a gente tem outras de outras padarias, tem a Simone, que é de Piraquara também. Então, a gente tem essa coordenação, mas a ideia, como a gente trabalha a autogestão, é assim, essa coordenação não trabalha sozinha. Então, a gente conversa sobre as coisas na reunião da coordenação, mas a gente leva para o conselho gestor para que todas, né, tomem a decisão que precisa ser tomada. A Beatriz agora está inscrita. Oi, boa noite, Rosalba. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela sua exposição, por participar aqui do nosso encontro, tá? Foi ótimo. Está sendo ainda. O que eu queria saber de você é se vocês têm alguma padaria aqui em São José dos Pinhais, que é a cidade onde eu resido, né? Se já teve, né? Se ainda tem funcionando. E se das padarias que vocês já tiveram, né? Você falou bastante dessa... O Roland também comentou, né, da participação ali do Estado, né, que teve algumas interações, mas eu queria ver com você se das administrações dos municípios, se vocês têm contato, se não tem, se algum deles já procurou vocês para fazer alguma coisa, alguma padaria ou alguma instrução. E se vocês têm interesse também, né, dessa participação dos municípios, de ter essa interação. Então, a gente procura não estar muito ligada com o governo, porque mesmo que a gente não tinha mesmo essa ligação, né? Os governos, o único que a gente teve uma ligação mesmo foi quando teve o Requião, que foi o projeto do Produza, foi a única que a gente teve, assim, né? A ligação mais forte que a gente teve com o governo.
do governo municipal, a única vez também que a gente teve ajuda, que foi para assinatura da lei de economia solidária, da lei municipal, foi na época do FRUT, que a Miriam era vice, né? E que a gente fez a conferência, fez todo um trabalho para pensar na lei. Naquela época tinha a Secretaria de Estado que fazia, tinha um amigo que trabalhava lá, a gente se juntou e fazia toda semana a gente fazia reunião até pensar em todos o que a gente que gostaria que acontecesse com o projeto da Lei de Economia Solidária Municipal. E quando foi para ser assinada, ficou naquela, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Daí um dia, quando o FRUT estava viajando e a Miriam assumiu lá a prefeitura, a gente chamou ela e falou assim, ó, né, a gente está aqui, já fez a conferência, já fez tudo, a gente está com o projeto de lei aqui, ela precisa ser sancionada, precisa ser assinada, a gente precisa de alguma coisa, que você faça alguma coisa. E daí ela assinou e levou para a Câmara para ser votado. E aí a gente, atrás dos vereadores, e ela foi votada. Foi a única ajuda, assim, que a gente... Por isso a gente procura não estar muito... Essa prefeitura de agora, esse governo desse prefeito, assim, a gente tem ligação, porque como a gente tem o CEMEPS, né, que é o conselho a gente tem que ter ligação, porque a gente tem que estar dentro da prefeitura, né, e como agora não tem mais Secretaria Estadual do Trabalho, só tem a FAS, a gente está ligado assim, mas eles no que eles puderem botar empecilho, eles colocam, sabe? A gente batalha, assim, tem reuniões, assim, que às vezes a gente fica, assim, indignado. De tempo atrás, a gente estava, assim, que estava quase querendo processar, sabe? Daí, quando eles começaram a ouvir o zum, eles foram... Porque eles jogam o projeto lá, daí não vai para frente, daí um vê, outro não vê, sabe? Eles ficam de brincadeira com a gente, né? Então, a gente procura não estar muito ligado com isso, não. A gente procura estar mais por fora, trabalhando por fora. Porque a gente teve padarias em Irati, a gente teve 3 padarias lá. E quando foi a padaria para lá, era a prefeitura do PT. Acho que era do PT. Ou era um prefeito que... Só que eles tinham um acompanhamento lá da prefeitura lá, sabe? Só que o prefeito não foi eleito. E o outro que foi eleito, quando a gente viu... que a sorte que a gente tem o conselho gestor, e a gente exigia que eles viessem participar, sabe? Quando a gente viu, a prefeitura estava tomando conta, pegando os equipamentos todo, como se fosse um projeto da prefeitura, a padaria comunitária. Daí a gente chamou, foi atrás, chamou de representantes de prefeitura para vir para o conselho gestor, a gente colocou que não, aquele equipamento não era deles, o equipamento era emprestado para a padaria. O que eles estavam... Daí eles abandonaram tudo, não ajudaram mais as mulheres a vir na reunião, e a gente teve que ir buscar os equipamentos. É isso. E o José já teve uma padaria na comunidade da Senhora do Rocio, que é o Nilson, um senhor, você conhece? Então, teve lá, mas não foi daí para frente. Entendi. Obrigada, dona Rosalba. É impressionante, né? O papel do Estado entra para punir aquele que dá solução para aquilo que o Estado não dá a solução, né? Ou mesmo com as ocupações de moradia, é sempre uma punição para aquilo que ele não está resolvendo. É impressionante. Alguém mais, pessoal, quer fazer mais alguma questão? A Júlia escreveu aqui no chat, né? Que ela está sem microfone, mas ela gostaria de saber mais sobre o trabalho com o Conselho Municipal que você comentou. Ela também agradeceu a participação e falou que está sendo muito proveitoso. Então, quando a lei foi aprovada na Câmara, né, a gente fez uma conferência e foi tirado os representantes, que é como vai acontecer, que tem que acontecer com a lei estadual, né? Foi tirado representantes. Então, tem representantes nesse Conselho Municipal,
tem representantes de empreendimento solidário, que eu faço parte, né, enquanto padaria comunitária. Tem empreendimento de entidades de apoio, que é a entidade de apoio que está no conselho, é o Cefúria e a Texol, né, que está no... Tem associação também, tem a Assoviar, que é uma associação com pessoas com problemas mentais, que também faz parte do conselho, e tem pessoas da prefeitura, né, da FAS, representantes dentro do conselho, algumas secretarias, como a de abastecimento, a de saúde mental e outras que fazem parte, então fazem parte desse conselho. A gente tem também reunião toda primeira quinta-feira do mês, através de vídeo, para discutir esses problemas. A gente está tentando montar um plano de economia solidária, um plano municipal de economia solidária, a gente está batalhando, né, em cima disso, e também a gente está correndo atrás para um espaço permanente de economia solidária, né, que a gente está tentando conseguir, e também um espaço permanente de feira, mais no centro, numa praça ou em algum outro lugar, para o pessoal das feiras também poder, né, o pessoal da economia solidária. Porque no momento, que faz parte da economia solidária, que a gente trabalha, eu faço parte da Rede Mandala. A Rede Mandala é uma rede de formação do Cefúria. Dentro da Rede Mandala, são 8 redes que trabalham. 8 redes dentro da Rede Mandala. E essa conversa tem tem cooperativas, tem empreendimentos, e tem pessoal da agroecologia que faz parte da Rede Mandala, né? Então, a gente quer esse espaço, quer tentar esse espaço e coisa para poder fazer feira. Por enquanto, a gente faz no Sindipetro. Agora, dia 3 de julho, vai ter uma feira, todo primeiro sábado do mês. O Sinditeste liberou espaço para que seja feita a feira lá. Então, vai ser dia 3 de julho, vai ter no Sinditeste a feira de economia solidária, das 9 às 11. Então, a gente está fazendo nesses espaços, assim, que são companheiros, né, que ajudam de alguma maneira. Mas a gente está batalhando e lutando através do Conselho da Economia Solidária, da lei, um espaço mais permanente numa praça, em algum espaço. A gente quer um espaço que seja permanente, para que esteja sempre alguém lá para vender, para fazer as coisas, para ter um espaço de formação da economia solidária, né? Mas tudo isso tem chão ainda. A gente está começando. Pode fazer outra pergunta? Pode! Eu sou uma pessoa muito curiosa. Rosalba, sabe o que eu fiquei pensando? Tem algum perfil, assim, predominante das mulheres que participam? Se são mais jovens, se não são mulheres mais velhas, se são mulheres negras, tem algum perfil, assim, que predomina? A grande maioria das mulheres são mulheres acima de 50, né? Mas tem jovens também, e em gênero e cor, essas coisas, a gente não tem de todas as raças. Agora tem imigrantes também. É aberto a todos. Mais alguma questão, gente? A gente teve um curso de formação que a gente trabalhou pop rua, que o Cefúria estava acompanhando os moradores de rua, né? E teve formação de padaria, na padaria comunitária ali, aqui na Vila Fani, que tem uma padaria ali na Igreja Nossa Senhora, ali, não lembro o nome da santa. Mas teve. E a gente teve meninos que moram na rua, trabalhando dentro dessa padaria por muitos anos. Agora que fechou, que tinha também uma pessoa que era esqueci o nome dela também. Também a Cleo. Ela trabalhava toda, mas ela trabalhou muito tempo dentro da padaria. Agora ela não está trabalhando porque a padaria está fechada, né? Mas a gente deu o curso para esses meninos, né? E eles foram trabalhar.
Boa noite, Rosalba, tudo bem? Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho, foi muito legal de ouvir. E eu queria saber se aconteceu alguma vez de alguém não querer participar por não concordar com a economia solidária ou começar a fazer o curso e, enfim, algum tipo de desistência assim por não concordar com os princípios do projeto em si, sabe? Aconteceu bastante. Tem muitas coisas assim. Porque agora, por causa da pandemia, o pessoal está indo trabalhar, mas a gente não está conseguindo fazer aquela formação que a gente fazia, né? Então a gente está tentando mas não é a mesma coisa. Mas já aconteceu bastante, que as pessoas, está tão enraizado o capitalismo na cabeça que não é fácil você entender uma outra maneira de pensar uma economia, né? E acontece também assim que a pessoa vê lá padaria comunitária solidária, da economia solidária, eles acham que é doação, porque tudo solidário e tudo que é comunitário é de comum para todo mundo. Então, assim, é comunitário porque então eu posso fazer parte, ou alguém assim também fala assim, sempre já aconteceu isso várias vezes. Eu preciso de trabalho, tudo, eu vi que vocês são as padarias comunitárias, eu posso vir trabalhar com vocês? Pode, não tem problema. Aí ela pergunta assim, e quanto vocês vão pegar de salário? Daí a gente fala assim, não, a gente não vai pagar salário para você. Daí, mas como assim, se são umas padarias não vão pagar salário? Não, daí a gente explica tudo. Nós somos uma padaria comunitária, trabalhamos autogestão, não temos salário, temos partilha. Daí a gente fala, você quer vir trabalhar? Conforme você trabalhar, conforme você vender, quanto mais a gente vender, quanto mais a gente... aí a gente vai partilhar mais no final do mês, mas a partilha é por igual para todo mundo. Não, mas se eu for trabalhar aqui e sair vender, eu tenho que receber mais do que quem fica aqui, quem fica dentro da padaria. Daí a gente fala, mas tá, você faz e sai vender. E a pessoa que fica aqui dentro fica fazendo o quê? Limpando. Ela não está trabalhando como você saiu vender, mas ela está limpando. Ela não ficou só sem fazer nada. Então dessa maneira eu não quero trabalhar. Então tá bom. Cada um escolhe. Mas tem bastante. Ô, Rosalba, e como é que vocês fazem com aquelas, porque do mesmo jeito que a pessoa não aceita nem entrar, pode ter aquela que entra e para surfar na onda dos outros, né? Como é que vocês vão enquadrando ou colocando, né? Tentando falar para a pessoa que não está legal dessa forma. É nessas rodas do café da manhã? É nessas rodas de café da manhã, por isso que é importante. Porque a gente pensa assim, mas café, mas o que tem o café? Mas não é o café. É o sentar em volta da mesa, é você fazer uma mística, é você fazer uma vamos dizer assim, que você faz uma mensagem que te faz a pessoa pensar e você vai discutir em cima daquela mensagem. Aí a pessoa fica pensando assim, nossa, mas eu nunca pensei nesse jeito. Eu falei, pois é, mas é nesse jeito que a gente trabalha. Então, vai educando aos poucos. É difícil, mas vai. É muito interessante. E essa é uma proposta política que a gente falou disso, né, no dia que a Ana Ribeiro teve também, dessa ideia desse momento da comida, como esse momento da reunião, mas também um momento de muita potência de formação política, né? Eu até lembrei do caso do Café da Manhã dos Panteras Negras, que seguia essa mesma proposta, né? Se reúne, vai conversando, aí vai fazendo uma formação ao longo, e tem outros também, né? Os zapatistas também. Super interessante, eu achei incrível. E assim, é o jeito que você vai falando, né, Rosalba? Parece um negócio assim, tem uma potência tão forte, mas com doçura, né? Vai falando. Uma mensagem assim, você não precisa brigar com aquela pessoa. Se você debater com ela e conversar, ela vai entender. A ideia da padaria é sempre as meninas falam, mas eu não entendo isso, eu não sei o quê.
Mas a gente está aqui para conversar. O que você não entende? Ah, é porque eu não entendo isso. Então tá, então vamos conversar nós duas. Ó, é assim que a gente trabalha. Você gosta dessa maneira? Tá bom para você assim? Você gosta de vir aqui participar, sentar em volta da mesa, conversar, contar? Você não precisa só falar de coisas da padaria, porque como a gente acaba, como eu falei no começo, acaba formando uma família dentro da padaria. Então, assim, a gente discute também problemas da pessoa. Ah, lá na minha casa ontem aconteceu isso, me deixou triste, não sei o quê. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai apoiar no que for preciso e no que a gente puder ajudar. E é esse apoio, essa ajuda e esse companheirismo que vai transformando a pessoa. Exatamente. Pessoal, alguém tem mais alguma questão? Ou enquanto alguém pensa, eu tenho que colocar aqui, ó, vocês conhecem, né, Paulo Freire, né? Ele coloca assim para a gente sempre, ó, se pretendemos a libertação dos homens, não podemos aliená-los ou mantê-los alienados. É a mesma coisa que a gente pensa se a gente pretende que as mulheres da padaria se libertem, a gente tem que tirar elas daquela alienação de achar que elas dependem de alguém para alguma coisa, ou depende de ser assalariada para poder, né? Então, fazer com que elas saiam dessa alienação, com que elas entendam que elas são protagonistas da história delas, não outra coisa. O Roland e a Elisa, não sei se o Roland acho que não chegou a baixar, acho que é a Elisa de novo. Eu não sei se o Roland... acho que agora... Eu não sei se... Desculpa até se alguém já perguntou, mas eu queria saber se tem algum lugar que a gente consegue ver onde que tem essas padarias, para ver, tipo, se tem alguma perto da gente e tal. Olha, se eu não estou enganado, no site do Cefúria tem, só não me pergunte qual que é o site do Cefúria, porque é a minha... eu estou tão acostumada a ir lá dentro do Cefúria que eu não vejo nada no site, mas o Cefúria tem um site que acho que tem todas as padarias. Ó, eu posso te falar para você mais ou menos onde tem no Bairro Novo, tem no Sítio Cercado, tem na Vila São Pedro, que é aqui onde eu estou, tem em Piraquara, tem aqui na Paróquia São José das Famílias, que aí fica entre o Sítio Cercado e a Vila São Pedro. É mais ou menos essas que tem. Tem no Umbará, que é a Vitória, que eu falei que agora tem os imigrantes lá, então tem no Umbará também. A ideia é que vai surgir uma na Vila Formosa, né, que se a gente conseguir conversar com a associação lá, e em Campo Magro, como disse o Roland, lá, que vai ser inaugurada lá onde o pessoal está ocupando lá. Por enquanto, são essas. A gente também está lutando para montar uma, está batalhando com o padre para montar uma no Boqueirão, na Santo Antônio Maria Clarete. Então, é assim que estão. A minha aluna Aline, que estava fazendo uma pesquisa de iniciação e fez várias conversas com você, até ela que me pôs em contato com você. Ela chegou a fazer um mapeamento, agora ela precisou parar a iniciação, mas depois eu posso te mandar, Rosalba, o que ela estava fazendo e para quem quiser também. A Júlia Silveira perguntou, acho que é a nossa última aqui, e ela continuou sem microfone. Então, ela queria saber um pouco mais sobre como a pedagogia do Paulo Freire ajudou a guiar a formação das padarias comunitárias e como dar as ferramentas para as pessoas se libertarem. Porque a gente sempre fez formação através do Cefúria, através da educação popular, através da pedagogia do Paulo Freire. Então, assim, por essa educação popular, a gente conseguiu chegar mais facilmente nas mulheres que estavam tão assim escondidas e tão fechadas dentro delas mesmas, né? Foi isso que a ajuda que o Paulo Freire deu para a gente. Todo
o trabalho e toda a formação que o Cefúria faz é em cima da pedagogia do Paulo Freire. Obrigada, Rosalba, acho que foi muito bom. Nossa, é um caso, assim, eu acho um caso excepcional em Curitiba e no Paraná. Eu acho que é um caso assim, que eu adoro, sabe? Eu sempre comento com as pessoas desse caso, eu fiquei muito feliz de você participar com a gente, contar da sua experiência, dar essa aula aqui, que foi uma super aula hoje, e agradeço mesmo, agradeço todo mundo aqui. E quando a pandemia passar, eu quero ir na tua padaria, Rosalba, na de vocês, né? Todos. Sejam convidados. Não tem na tua, é na nossa. Na de vocês. Obrigada mesmo, Rosalba. Obrigada a todo mundo. Vocês gostam de Paulo Freire? Ó, tem mais uma coisa aqui, ó, dele. Ó. A luta da libertação implica necessariamente na recriação do modelo econômico em que vivemos. Então, é essa luta que a economia solidária pensa e trabalha. Exatamente, é isso aí. É lindo demais. E é muito importante, como é importante, né? A luta no poder local, nos bairros mesmo, né? É aí que muda. Sim, a gente muda toda uma visão através da economia solidária, a gente muda tudo. A visão de você estar no teu bairro, de você estar fazendo com que as compras que você faça ajudem as pessoas do teu bairro. A gente também, eu falo também, a minha filha, porque eu luto na economia solidária, vai fazer mais de 22 anos. E ela era aquela coisa assim que, meu Deus, não podia ver nada que queria, não podia ver nada que queria comprar. Mas, olha, de tanto batalhar e coisa assim, eu já conseguia convencer. Eu falava, filha, por que você precisa ter 10 blusinhas dessa? Por que você não pode ter 5 e deixar 5 para outra pessoa? Mas, mãe, deu o que fazer, mas ela conseguiu. E agora ela faz com a filha dela. Eu quero aquele tênis lá que não sei o que. Não, o que você tem tá bom, espera mais um pouquinho. Daqui um tempo a gente compra, deixa para outra hora. E essas coisas a gente tem que parar de pensar assim que a gente tem que ter o guarda-roupa com 10 pares de calçados, você tem 2 pezinhos, 2, precisa de tanto, não é? É claro que eu sei que é difícil, que eu sei que não é fácil, que eu sei que vai dar muito trabalho, mas se a gente começar aos poucos, a gente consegue chegar lá. Se a gente tiver outra visão de economia. Um mundo diferente é possível, gente. É isso. A gente voltar a esperançar, né? Temos que estar sempre com o verbo esperançar na cabeça. Obrigada, Rosalba. Obrigada, pessoal. Acho que foi muito legal a aula de hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então, a gente se encontra de novo na semana que vem, então, pessoal. Um beijão. Beijo, boa noite.